E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os mistérios da mente humana com o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Uma obra-prima. Pelo que me falaram, o livro é denso, cheio de nuances, mas a gente está aqui para destrinchar tudo, né? Com certeza. Vamos explorar os principais conceitos, as ideias mais instigantes e tentar aplicar essa sabedoria na nossa vida. Afinal, de que adianta todo esse conhecimento se a gente não conseguir usá-lo para tomar decisões melhores, né? Exatamente. E o Kahneman é mestre em mostrar como a nossa mente muitas vezes nos prega peças. Ele usa uma analogia de dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, para explicar como a gente pensa. Ah, essa parte eu já ouvi falar. Seria tipo o nosso cérebro emocional versus o cérebro racional. É uma boa forma de simplificar. O sistema 1 é rápido, intuitivo, age sem a gente perceber, baseado em emoções e experiências. Tipo quando você reage a um susto, Não. ou quando você dirige no automático. Isso mesmo. É o piloto automático da mente. Já o sistema 2, esse é mais preguiçoso. Ele exige esforço, concentração, é mais analítico. Então é ele que entra em cena quando a gente precisa resolver um problema complexo, tipo um daqueles quebra-cabeças de lógica. Exatamente. Ou quando a gente precisa se controlar para não comer aquele doce delicioso, mas que não tá na dieta. E qual dos dois sistemas costuma vencer essa batalha mental? A gente gosta de achar que tá no controle, que o sistema 2 manda na parada. Mas a verdade é que o sistema 1, com sua rapidez e agilidade, muitas vezes toma as rédeas. E é aí que mora o perigo, certo? O Kahneman mostra como essa intuição, apesar de útil, também pode nos levar a erros de julgamento, os famosos vieses cognitivos. Exatamente. Esses vieses são como atalhos mentais que a gente usa para simplificar decisões. Eles funcionam bem na maioria das vezes, mas podem nos levar a conclusões erradas. Você poderia dar um exemplo. Claro! Imagina que você assistiu a um documentário sobre ataques de tubarão. Depois disso, você vai para a praia e fica apavorado, com medo de ser atacado, mesmo que as chances reais disso acontecer sejam mínimas. Acho que já senti isso. Você se deixa levar pela emoção do momento e esquece da lógica. Exatamente, a gente chama isso de heurística da disponibilidade. A gente julga a probabilidade de algo acontecer com base na facilidade com que a gente se lembra de exemplos. Interessante. É como se a gente criasse um alarme falso na nossa mente, baseado em uma experiência isolada. Perfeito. E o Kahneman explora vários outros vieses, como a ilusão de Miller-Lyer, onde duas linhas de mesmo tamanho parecem diferentes por causa das setas nas pontas. Assim, lembro de ter visto essa ilusão em algum lugar. Incrível como a nossa percepção visual pode ser enganada. É fascinante, não é? Isso mostra que mesmo em tarefas simples, como comparar o tamanho de linhas, o sistema 1 pode nos levar a conclusões erradas. Parece que a nossa mente adora um atalho, mesmo que ele nos leve para o lado errado. E o clássico problema do bastão e da bola, lembra desse? Esse é um clássico. É aquele em que um bastão e uma bola custam R$1. O bastão custa R$1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? 10 centavos. Ou será que estou caindo numa armadilha? A maioria das pessoas responde 10 centavos, mas a resposta correta é 5. A intuição nos leva a uma resposta rápida, mas errada. Nossa mente é realmente complexa, né? E o que mais o Kahneman explora no livro? Ele fala sobre o efeito halo, que é quando a primeira impressão que a gente tem de alguém influencia a nossa percepção sobre outras características dessa pessoa. Seria tipo quando você conhece alguém bonito e já assume que ele é inteligente, simpático e bem-sucedido. Exatamente. Ou, por outro lado, se a primeira impressão é negativa, podemos ignorar as qualidades da pessoa. Interessante, parece que a gente cria rótulos mentais que distorcem a nossa percepção. E tem também a falácia da conjunção. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu te apresento a Linda. Ela é engajada em causas sociais, se preocupa com questões ambientais e participou de protestos na universidade. Agora, me diz, o que é mais provável? A Linda ser caixa de banco ou a Linda ser caixa de banco e ativista do movimento feminista? Pelo que você descreveu, parece mais provável que ela seja caixa de banco e ativista. Essa é a resposta mais comum, mas estatisticamente é mais provável que ela seja apenas caixa de banco. A falácia da conjunção nos leva a achar que a combinação de dois eventos é mais provável que um evento sozinho, mesmo que logicamente seja impossível. Nossa, que loucura. Como se a gente criasse uma história na cabeça e ignorasse a lógica por trás das probabilidades. Exatamente. E essa tendência a criar narrativas pode ter grande impacto nas nossas decisões, principalmente quando a gente julga pessoas e situações.
Entendi. Mas e a aversão à perda? Como ela influencia nossas decisões? A aversão à perda é um dos vieses mais poderosos que a gente tem. Ela mostra que o medo de perder algo é mais forte do que a alegria de ganhar a mesma coisa. Tipo, a dor de perder R$ 100 é maior que a felicidade de ganhar R$ 100. Exatamente. E por causa dessa aversão à perda, a gente pode acabar tomando decisões que, na verdade, não são as melhores pra gente. Como se agarrar a um investimento ruim por medo de assumir o prejuízo? Perfeito. Entender a aversão à perda é fundamental para tomar decisões mais racionais, principalmente quando se trata de dinheiro. Nossa, quanta coisa interessante. Mas me fala, diante de todos esses vieses e armadilhas da mente, como é que a gente pode usar esse conhecimento para tomar decisões melhores? E, em primeiro lugar, precisamos ter consciência de que esses vieses existem e que estamos sujeitos a eles. É como admitir que a gente tem um sabotador interno que pode nos influenciar. Exatamente. E aí a gente precisa acionar o sistema 2 com mais frequência, questionando as nossas intuições e analisando as situações com mais calma. Seria tipo treinar o nosso cérebro racional para ele ficar mais forte. Isso mesmo. Yeah. Uma forma de fazer isso é usar o que o Kahneman chama de regras de bolso. Regras de bolso. O que seria isso? São métodos simples para reduzir a influência dos vieses em situações específicas. Por exemplo, quando você for comprar algo, em vez de se deixar levar pela emoção, faça uma lista com critérios objetivos para te ajudar a decidir. Entendi. Seria tipo um checklist para evitar compras por impulso. Exatamente. E o Kahneman também nos alerta para ter cuidado com os estereótipos, que podem nos levar a conclusões erradas, mesmo quando a lógica e as estatísticas apontam para o contrário. Lembro que ele usa um exemplo interessante sobre a incidência de câncer renal nos Estados Unidos, né? Sim. O estudo mostrou que os condados rurais, com menos habitantes, a maioria em estados republicanos, tinham a menor incidência da doença. Aí a primeira impressão é de que o estilo de vida puro do campo protege contra o câncer. Mas como Kahneman enfatiza, correlação não é sinônimo de causalidade. Ou seja, a gente não pode sair por aí tirando conclusões precipitadas, né? Exatamente. E é importante lembrar da lei dos pequenos números. Lei dos pequenos números. Essa eu não conheço. Me explica. A gente tem a tendência a superestimar a importância de resultados que a gente vê em grupos pequenos. Tipo, quando a gente joga uma moeda 5 vezes e dá cara todas as vezes e acha que a moeda tá viciada. Perfeito. Amostras pequenas são mais propensas a resultados extremos, simplesmente por acaso. A gente precisa de mais dados para tirar conclusões confiáveis. Faz sentido. E a encoragem? O que seria isso? Lembra daquele experimento da roleta? Giram a roleta para gerar um número aleatório e depois pedem para as pessoas estimarem coisas tipo a porcentagem de países africanos na ONU. E o número da roleta, mesmo sendo aleatório, acaba influenciando as respostas. Exatamente. É impressionante como a nossa mente se apega a informações irrelevantes como ponto de partida para os nossos julgamentos. É como se a gente estivesse ancorado em algo que não faz sentido. Isso mesmo. E esse viés da ancoragem pode ter grande impacto em várias áreas da vida, como quando a gente negocia um salário ou decide comprar algo. Nossa, quanta informação. Esses vieses cognitivos estão por toda a parte. E a gente precisa estar atento para não cair nas armadilhas da mente. Mas me fala, o Kahneman só fala de coisas ruins no livro? Só dos nossos erros e vieses? Não, de jeito nenhum. Ele também nos dá ferramentas para usar a nossa mente de forma mais eficiente. Que bom. Então, o livro não é só um manual de defeitos da mente humana. Exatamente. Ele nos mostra que, apesar de imperfeita, a mente humana é uma ferramenta poderosa. Que legal. Mas como a gente pode usar essa ferramenta da melhor maneira possível? Aí que entra a beleza do livro. O Kahneman nos dá um mapa para navegar pelas complexidades da mente, nos ajudando a entender como a gente pensa, decide e age. Parece que esse livro é uma verdadeira jornada de autoconhecimento, hein? Com certeza. Rápido e Devagar nos convida a questionar as nossas crenças, a pensar de forma mais crítica e a buscar maior racionalidade nas nossas decisões. E quem sabe a gente até consegue usar essa sabedoria para ser um pouquinho mais feliz. Quem sabe? Afinal, entender como a mente funciona é o primeiro passo para viver uma vida mais plena e consciente. Gostei? E aí, pronto para continuar essa jornada. Com certeza. Tem muito mais para explorar nesse universo fascinante da mente humana. Uma das coisas mais fascinantes que o Kahneman explora é a ilusão de compreensão. A gente acha que entende o mundo melhor do que realmente entende. É tipo quando a gente lê uma notícia e pensa, eu já sabia disso. Exatamente. A gente cria narrativas para dar sentido às coisas, mesmo que essas narrativas sejam, digamos, um pouco distorcidas. E essas narrativas podem nos levar a tomar decisões erradas. Com certeza. O Kahneman usa o exemplo do sucesso do Google. É fácil olhar para trás e dizer, o Google fez tudo certo, por isso deu certo. Mas a gente esquece que teve muita sorte envolvida, né? Exato. Muitos fatores estavam fora do controle deles. Sorte, timing, decisões de outras empresas. É como aquele ditado,
Estar no lugar certo, na hora certa, faz toda a diferença. E aí a gente cai no viés retrospectivo. Viés retrospectivo, o que seria isso? É quando a gente olha pra trás e acha que sabia o tempo todo o que ia acontecer. Tipo, quando você assiste a um jogo de futebol e fala, eu sabia que esse time ia ganhar. Exatamente. A gente tende a superestimar a nossa capacidade de prever o futuro. Interessante. E como isso impacta as nossas decisões? A gente pode acabar confiando demais na nossa intuição, achando que somos experts em prever o futuro, quando na verdade estamos apenas enganando a nós mesmos. Faz sentido. E o Kahneman fala sobre a expertise em áreas como investimentos e política. Ele questiona essa ideia de que existem experts que conseguem prever o futuro do mercado ou o resultado de eleições. Mas e os analistas financeiros, os cientistas políticos? Eles não estudam anos para isso. Sim, mas a pesquisa mostra que as previsões deles geralmente não são mais precisas do que o acaso. Sério. Então quer dizer que, na prática, a opinião de um especialista pode não valer muito mais do que um palpite aleatório. É isso que os estudos sugerem. Claro que conhecimento e experiência são importantes, mas a gente precisa ter cuidado para não superestimar a capacidade de previsão em áreas complexas e incertas. É como diz o ditado, previsões são difíceis, especialmente sobre o futuro. E o que o Kahneman sugere para a gente lidar com essa incerteza? Ele fala da importância dos algoritmos. Algoritmos. Tipo os que o Netflix usa para recomendar filmes. Sim, mas em um sentido mais amplo. Algoritmos são conjuntos de regras que podem ser usados para tomar decisões, e muitas vezes são mais precisos do que o julgamento humano. Sério. Mas como uma fórmula matemática pode ser melhor do que a nossa intuição? Porque algoritmos não são influenciados por emoções, vieses e outros fatores que podem distorcer o nosso julgamento. Entendi. Mas usar só algoritmos para tomar decisões não tira um pouco da nossa humanidade. É um debate importante, sem dúvida. Existem situações em que a intuição, a empatia e a criatividade humana são essenciais. Então é preciso encontrar um equilíbrio, né? Entre a precisão dos algoritmos e a sabedoria humana. Exatamente. E o Kahneman também fala da falácia do planejamento, que é algo que todo mundo já deve ter experimentado. Falácia do planejamento. Me explica melhor. É aquela tendência que a gente tem de subestimar o tempo que a gente vai levar para fazer alguma coisa. Ah, tipo quando você começa uma reforma e acha que vai durar 2 meses, mas no fim leva 6. Isso aí. A gente é otimista demais com os nossos planos e esquece de levar em conta os imprevistos. E qual é a dica para evitar essa armadilha? O Kahneman sugere usar uma técnica chamada previsão de classe de referência. Basicamente, é olhar para projetos parecidos que já foram feitos e usar o tempo que eles levaram como base para estimar o seu próprio projeto. Tipo, aprender com a experiência dos outros, né? Para não repetir os mesmos erros. Exatamente. E ele também questiona a ideia de que as pessoas são sempre racionais nas suas decisões, como a economia tradicional costuma defender. Então quer dizer que a gente não é tão lógico e calculista assim. Nem sempre. O Kahneman introduz o conceito da teoria da perspectiva, que mostra como as nossas emoções e a forma como as informações são apresentadas influenciam as nossas escolhas. Interessante. E como isso funciona na prática. Imagina que você tem que escolher entre 2 tratamentos médicos. Um deles tem 70% de chance de sucesso e o outro tem 30% de chance de fracasso. Mas os 2 tratamentos são, na verdade, a mesma coisa, só mudaram as palavras, né? Exatamente. Mas a forma como a informação é apresentada, o enquadramento influencia a nossa decisão. É como se a gente fosse mais sensível à palavra fracasso do que à palavra sucesso. Isso mesmo. E esse tipo de efeito de enquadramento acontece em várias áreas da vida. Então a gente precisa prestar atenção não só na informação em si, mas também em como ela é apresentada. Exatamente. E o Kahneman também fala da contabilidade mental, que é como a gente organiza o nosso dinheiro na mente. Contabilidade mental. Tipo, separar o dinheiro para diferentes usos, como dinheiro para viagem, dinheiro para contas. Isso mesmo. A gente cria categorias mentais para o nosso dinheiro, o que pode ser útil para organizar as finanças. Mas também pode nos levar a gastar mais do que a gente deveria, né? Tipo, quando você usa o dinheiro da conta da viagem para comprar uma roupa nova. Exato. A gente precisa ter cuidado para não deixar que essas categorias mentais limitem as nossas decisões financeiras. Então a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre as nossas finanças, certo? Exatamente. E por falar em olhar amplo, o Kahneman também explora o efeito dotação. Efeito dotação. O que seria isso? É a tendência que a gente tem de dar mais valor às coisas que a gente já possui. Tipo, quando a gente não quer vender um objeto antigo por um preço justo, só porque a gente tem um apego sentimental a ele. Exatamente. A gente supervaloriza o que é nosso, simplesmente porque é nosso.
Interessante. E como esse efeito impacta as nossas decisões? Ele pode nos impedir de fazer bons negócios, de desapegar de coisas que não nos servem mais. A gente precisa ter cuidado para não deixar que o apego emocional atrapalhe as nossas decisões. Isso faz sentido. E o Kahneman fala sobre o arrependimento. Sim, o arrependimento é uma emoção poderosa que pode influenciar as nossas decisões futuras. Tipo quando a gente deixa de fazer algo por medo de se arrepender depois. Exatamente. A gente tenta minimizar o risco de arrependimento, mesmo que isso signifique perder boas oportunidades. E como a gente pode lidar com o arrependimento de forma mais saudável? O Kahneman sugere que a gente aceite o arrependimento como parte da vida, aprenda com os nossos erros e siga em frente. Ou seja, não deixar que o medo de errar nos paralise, né? Exatamente. E ele também fala da diferença entre o eu experiencial e o eu que lembra. Que o experiencial e eu que lembra. Me explica essa. É que imagina que você está em uma festa. O eu experiencial que está vivendo a festa naquele momento, sentindo as emoções, interagindo com essas pessoas, E o que o lembra. é que vai guardar a lembrança da festa na memória. E esses dois eus podem ter percepções diferentes da mesma experiência. Sim, a memória da festa pode ser diferente da experiência real. A gente tende a lembrar mais dos momentos de pico, dos momentos mais intensos e do final da experiência. Que interessante. Então, as nossas lembranças nem sempre são um retrato fiel da realidade. Exatamente. E isso pode influenciar as nossas decisões futuras. A gente pode acabar buscando experiências que nos deem boas lembranças, mesmo que essas experiências não sejam tão boas no momento presente. Entendi. A gente precisa estar consciente de que a memória é seletiva e que nem sempre ela é confiável. Exatamente. E isso nos leva a outro ponto importante. A diferença entre o que a gente acha que nos faz feliz e o que realmente nos faz feliz. Às vezes a gente corre atrás de coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes, mas no fim das contas a gente descobre que a felicidade está em outro lugar. É como aquele ditado: dinheiro não compra felicidade. Mas e aí, o que realmente nos faz feliz? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas o Kahneman, com base em anos de pesquisa, aponta para alguns elementos-chave. Relacionamentos, saúde, propósito. Faz sentido. Ter amigos, família, cuidar do corpo e da mente e ter um motivo para levantar da cama todos os dias. Isso mesmo. São pilares importantes para uma vida com mais sentido e bem-estar. E por falar em bem-estar, outro ponto que o Kahneman destaca é a importância de entender a diferença entre o nosso eu experiencial e o nosso eu que lembra. Já falamos sobre isso antes, né? Mas relembra pra gente, qual é a diferença? O eu experiencial é aquele que vive o momento presente, sente as emoções, as sensações, os prazeres e as dores do agora. E o erro que lembra. É aquele que guarda as memórias, as histórias que a gente conta para nós mesmos sobre as nossas experiências. E por que é importante entender essa diferença? Porque o Kahneman mostra que as nossas lembranças nem sempre são um retrato fiel da realidade. A gente tende a se lembrar mais dos momentos de pico, dos momentos mais intensos e do final de uma experiência. Tipo, se uma viagem termina com um dia incrível, a gente tende a lembrar a viagem inteira como sendo incrível, mesmo que tenha tido alguns perrengues no meio do caminho. Exatamente. E isso pode influenciar as nossas decisões futuras. A gente pode acabar buscando experiências que nos deem boas lembranças, mesmo que essas experiências não sejam tão boas no momento presente. Entendi. A gente precisa estar consciente de que a memória é seletiva e que nem sempre ela é confiável. Isso mesmo. E por falar em memória, o Kahneman também explora a forma como a gente toma decisões em situações de risco e incerteza. Como é que a gente faz isso? A gente usa uma série de heurísticas que são como atalhos mentais para simplificar as decisões. Heurísticas? Tipo aquelas que a gente já falou antes, como a heurística da disponibilidade e ancoragem. Exatamente. São mecanismos que a nossa mente usa para tomar decisões rápidas, sem ter que analisar todas as informações disponíveis. E qual é o problema com essas heurísticas? O problema é que elas podem nos levar a erros de julgamento, como a gente já viu antes. A gente pode superestimar os riscos de algumas coisas, subestimar os riscos de outras e acabar tomando decisões que não são as melhores para a gente. Entendi. E o que a gente pode fazer para evitar esses erros? E o Kahneman sugere que a gente esteja consciente dos nossos vieses, que a gente questione as nossas intuições e que a gente busque informações mais completas antes de tomar decisões importantes. Ou seja, usar o sistema 2, o cérebro racional, para analisar as situações com mais calma e cuidado. Exatamente. E ele também fala da importância de planejar para o futuro, mas de forma realista. Mas como a gente faz isso se o futuro é incerto? O Kahneman sugere que a gente use a previsão de classe de referência. Seria Olhar para trás para projetos parecidos que já foram realizados e usar o tempo e os recursos que eles levaram como base para planejar os nossos próprios projetos. Ou seja, aprender com a experiência dos outros,
para não repetir os mesmos erros. Exatamente. E ele também fala da importância da diversificação, tanto em investimentos financeiros quanto em outras áreas da vida. Diversificar, tipo, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso mesmo. A gente precisa ter um portfólio diversificado de investimentos, de experiência, de relacionamentos. Para não ficar dependente de uma única coisa, né? Exatamente. A diversificação nos ajuda a lidar com os riscos e as incertezas da vida. Gostei. E o que mais o Kahneman explora no livro? Ele fala da importância da felicidade, do bem-estar, daquilo que realmente importa na vida. E o que realmente importa? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo, mas o Kahneman nos dá algumas pistas. Ele fala da importância dos relacionamentos, do propósito, do engajamento, do significado. Faz sentido. No fim das contas, a gente quer ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Exatamente. E o Kahneman nos dá ferramentas para construirmos essa vida. Ele nos ensina a questionar as nossas crenças, a tomar decisões mais conscientes, a lidar com os nossos vieses, a buscar a felicidade de forma mais autêntica. Parece que esse livro é um verdadeiro manual para a vida, hein? Com certeza. Rápido e Devagar é uma obra-prima que nos convida a repensar a forma como vemos o mundo e a nós mesmos. Valeu a pena mergulhar nesse universo fascinante da mente humana, né? Com certeza. E para você que nos acompanhou nessa jornada, o meu conselho é: continue explorando, continue questionando, continue aprendendo. E nunca deixe de usar sua mente de forma crítica e consciente. Até a próxima. Curtiram o mergulho no mundo da mente humana com Rápido e Devagar? Esse livro é realmente um divisor de águas. Entender como nossos dois sistemas mentais, o rápido e o intuitivo, e o lento e racional, influenciam nossas decisões é libertador. Você começa a questionar suas escolhas, evitar as armadilhas dos vieses cognitivos e tomar decisões mais conscientes no dia a dia. Se você quer turbinar sua capacidade de tomar decisões, evitar erros comuns e ter mais controle sobre suas escolhas, seja na vida pessoal ou profissional, a leitura de Rápido e Devagar é essencial. Aproveite o link na descrição para adquirir o livro e começar essa jornada de autoconhecimento.